Olá, sou a Mariana E eu sou a Mariana. e nós não estamos ofendidas. Pá, é isso. Yeah. Eu ia dizer só um bocadinho, mas... Não estamos. Nós That's não the temos, point. não temos esse tipo de sentimentos dentro de nós. Nós somos muito Nós agimos ascéticas, não é? Exato. Somos muito racionais. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendido. Olá, queridos e queridas. Olá, Mariana. Olá, Mariana. Eu hoje começo aqui a minha intervenção com uma pergunta. Por acaso, alguém ouviu falar de uma reforma do Tribunal de Contas? E alguém sabe o que é que isso significa? Tu sabes, Mariana? Não, tudo o que eu ouvi esta semana foi sobre crianças desaparecidas. Pois é verdade, é verdade, é verdade. Fear no more, aqui me tendes para vos introduzir esta temática. Para isso, eu organizei aqui uma cronologia, assim, baseada nas notícias que foram saindo desde o dia 16 de Abril, ok? Uou! Sim, mas Então, não são assim há tanto tempo. Há tanto tempo, isto é um processo em curso. É um processo em curso. Mas antes de mais, pronto, porque às vezes as coisas óbvias não são assim tão óbvias. O que é o Tribunal de Contas e para que é que serve, povo? Convém saber isto desde já. Portanto, de acordo com o seu sítio na internet, a missão do Tribunal de Contas é, nos termos da Constituição e da lei, fiscalizar a legalidade e regularidade das receitas e das despesas públicas, julgar as contas que a lei manda submeter-lhe, dar parecer sobre a conta geral do Estado e sobre as contas das regiões autónomas, apreciar a gestão financeira pública, efetivar as responsabilidades financeiras e exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pela lei. Portanto, muito importante. Exatamente. É uma coisinha muito importante para o bom funcionamento do nosso país e da nossa democracia. Posto isto, como já disse, vou começar aqui a partir do dia 16 de Abril. Neste dia, sai um artigo do Expresso com o título "Quero acreditar que vivemos num Estado de Direito". Pá, isto chamou-me logo a atenção. Como assim? Não vivemos num Estado de Direito? Nesta notícia, Filipa Urbano Calvão, a atual Presidente do Tribunal de Contas, nomeada pelo Sr. Dr. Luís Montenegro, confessa ao Expresso que não esperava a revisão excessiva que o Governo propunha à data, nem nos termos em que esta decorria. Ora, quando um debate jurídico começa com alguém basicamente a dizer "eu quero acreditar que isto ainda é um Estado de Direito", nós percebemos logo aqui que a coisa não está muito saudável. Pronto. Nessa altura, já se sabia o essencial da proposta do Governo e consistia genericamente em aumentar drasticamente o limite dos contratos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas. Ou seja, uma enorme quantidade de contratos públicos deixaria de precisar de fiscalização preventiva antes de avançar. O Governo vende isto como uma medida para acelerar investimento e combater o chamado apagão das canetas, que é uma expressão que eu acho maravilhosa. A premissa aqui, segundo o Governo, é que haverá supostamente dirigentes políticos que têm tanto medinho, mas tanto medinho de assinar decisões que preferem não decidir nada. E, portanto, o Governo diz que assim o país não anda para a frente. Certo? Só que, pronto, retirar aqui a fiscalização preventiva num país que tem um histórico muito complicado de contratação pública, talvez seja uma experiência um tanto ou quanto arriscada. Não achas, Mariana? Acho. Pronto. Quer dizer, nestas últimas semanas é reformas para tudo. É o RGES, é o pacote laboral, para isso ninguém tem medo. Mas agora de repente está toda a gente com medo de assinar documentos. Pois é. Tem muitos medinhos os dirigentes coitadinhos. Portanto, no dia 14 de maio, portanto faço aqui um fast forward, numa peça do Correio da Manhã, voltamos à senhora doutora Presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, que considera a reforma do Governo, cito, verdadeiramente inconstitucional. E acusando-a, no fundo, esta reforma, de enfraquecer a independência e os poderes de fiscalização do Tribunal.
A proposta permite dispensar o tal visto prévio em contratos até 10 milhões de euros. E até acima disso, caso existam mecanismos internos aprovados pelo Ministério das Finanças. O Tribunal de Contas alerta ainda que isto pode fragilizar o controle das finanças públicas, reduzindo a responsabilização dos decisores e abrir espaço a maior impunidade. 10 milhões de euros. Antes de avançarmos mais, só esclarecer que o que é isto do visto prévio? Pronto, o visto prévio é uma autorização do Tribunal de Contas, obrigatória para certos contratos públicos, antes de entrarem em vigor. Portanto, o Tribunal verifica se o contrato é legal, se há dinheiro disponível e se as regras da contratação pública foram cumpridas. Sem esse visto, muitos contratos do Estado, autarquias ou entidades públicas não podem avançar nem produzir efeitos financeiros. Fast forward, 18 de maio. O Público noticia que André Ventesma anuncia voto contra caso o Governo mantenha o fim do visto prévio nestes termos. E aqui acontece a tal inversão política que já estamos habituados, não é? Que é, pronto, de repente o Chega transforma-se no defensor feroz, no mecanismo de fiscalização do Estado. Aprovou, mas a seguir... Exatamente, o partido antissistema descobre subitamente um amor já ia dizer inconstitucional, institucional pelo Tribunal de Contas. Mais uma semana e tínhamos o Aventesma a citar a separação de poderes do Montesquieu. Mas é no dia 19 de maio que a coisa aparentemente rebenta, não nas televisões, pelo menos, que eu não vi ninguém falar sobre isso. Claro. Mas é neste dia, portanto, que saem aqui várias notícias ao mesmo tempo. E todas com um tom muito pesado. O Público noticia que vários parceiros técnicos alertam para o risco de maior impunidade e enfraquecimento do combate à corrupção. Claro. Tens a SIC Notícias, que pega no tema e fala explicitamente numa possível porta aberta à corrupção. E aqui a crítica central começa a consolidar-se. O visto prévio pode ser burocrático, pode atrasar processos, pode irritar os governos, mas também impede algumas asneiras antes delas acontecerem, não é? Isso é inegável. Porque depois do dinheiro sair, boa sorte. Recuperar dinheiro público em Portugal demora mesmo muito, muito tempo. Mas há um detalhe muito importante. Os críticos da reforma não dizem necessariamente também que o sistema atual é perfeito. Pronto. O argumento é mais subtil, eles dizem sim, o Estado é lento, mas a solução não pode ser reduzir demasiado o controle externo, porque uma coisa é simplificar procedimentos, outra é criar zonas gigantes de contratação pública praticamente sem fiscalização prévia. No mesmo dia, instala-se também a ideia de que esta reforma não é apenas técnica, mas sim um braço de ferro político entre o Governo e o Tribunal de Contas. E isso fica muito evidente numa peça do Observador, publicada pouco depois, com o título extraordinário "O Tribunal que quer governar e o Governo que quer esvaziar", que resume perfeitamente o conflito. O Governo acha que o Tribunal de Contas interfere demasiado, bloqueia decisões e criou uma cultura de medo na administração pública, o que é um fucking exagero. Coitadinhos. Brutal. Cheia de pena. E depois tens o Tribunal de Contas e os seus defensores que respondem: pá, não estamos a governar, estamos a fiscalizar e alguém tem de controlar contratos públicos multimilionários, não é? Pois. Enfim. Depois chegamos ao dia 20 de maio e este dia é importante porque o Governo posiciona-se oficialmente num contra-ataque mediático. Portanto, começam a sair notícias sobre uma tentativa de frente unida para defender a reforma do Estado. E antes de continuar, eu quero só fazer um parênteses sobre esta reforma do Estado. Porque este governo do Luizinho criou, ou melhor, ressuscitou uma coisa do Templo Guterres, portanto, uma coisa que existiu apenas em 1999, portanto, o governo que tomou posse em 1999, o governo de António Guterres, do PS, chamada Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, cujo ministro é hoje o Sr. Dr. Engenheiro Gonçalo Matias. Eu senti, não sei porque, eu senti arrepios quando tu disseste Sr. Dr. Engenheiro. Acho que ele nem é engenheiro, eu acho que ele é advogado, mas enfim. São todos engenheiros. São todos engenheiros e senhores doutores. Pronto, este governo foi reavivar este ministério, ressuscitá-lo, e portanto aquilo que ele quer com esta reforma é, em termos muito gerais, reduzir as burocracias, modernizar serviços, melhorar a eficiência e acelerar a digitalização, mas
rapidamente surgiram vários receios e vários posicionamentos mais contra isto, por parte, nomeadamente, de estruturas sindicais, mas também de outras entidades, e o receio é de que esta reforma seja usada para cortar custos e, consequentemente, depois faltam trabalhadores, consequentemente, os serviços pioram. Consequentemente, a digitalização avança sem preparação suficiente, que é o clássico cá em Portugal, e, no fim, em conclusão, há uma perda de qualidade no serviço público. Pronto. E eu queria, na sequência deste parênteses, também só sublinhar aqui a opinião do Sr. Dr. Engenheiro Ministro Gonçalo Matias, que leva a cabo esta reforma, não é? Ou encabeça esta reforma no governo, e queria sublinhar a opinião dele em relação a esta questão do Tribunal de Contas, portanto, a reforma do Tribunal de Contas, na qual ele também está envolvido ativamente, naturalmente, que em 2026, em março de 2026, afirmou que o Tribunal de Contas e a contratação pública são nós górdios que bloqueiam o país. Noutra intervenção, acusou mesmo o Tribunal de imiscuir-se em funções governativas e acrescentou: é um tribunal a querer legislar, a querer governar. E eu acho que é importante que as pessoas saibam Que o Tribunal de Contas está só a fazer o seu trabalho. Exato. E que, pronto, ou seja, que é muito óbvia a postura deste governo e o objetivo acima de tudo, ou seja, por mais que eles nos abanem, Sim. não, mas isto é para melhorar, isto é para melhorar as Sim, condições, são as desculpas é para de sempre. facilitar e não sei o quê. Há um objetivo muito óbvio aqui por trás, não é? Que é, it's free real estate até 10 milhões. E, portanto, e retomando o que estava a dizer há bocadinho, o argumento deste executivo passa a ser: Portugal está bloqueado pelo excesso de controlo e, portanto, exortam a lenga-lenga do excesso de burocracia. Quer dizer, temos excesso de corrupção e excesso de controle ao mesmo tempo. It's fucking crazy, people! Excesso de burocracia, medo de decidir, dirigentes públicos paralisados, obras atrasadas e fundos europeus que estão presos. E sejamos justos porque há verdade nisto, nós sabemos, há muita coisa a funcionar mal, não é? Portugal tem um problema real de execução, há projetos públicos que demoram tanto tempo que começam numa legislatura e acabam noutra era geológica, mas no decorrer disto também surgem críticas mais violentas. O ECO noticia que juízes do Tribunal de Contas arrasam esta proposta e falam em facilitismo, e atenção aqui à linguagem, porque estes juízes dizem literalmente que a reforma pode abrir caminho à impunidade, e portanto isto já não é uma divergência técnica, é praticamente um aviso institucional, tipo bestie, you don't know what you're getting into. Depois, a 20 de maio, surge uma outra peça importante. E aqui é que a porca, para mim, torce o rabo, porque realmente, pronto, portanto, nós já sabemos o que é que este governo, o que é que a casa gasta, não é? Desde a reforma, como estavas a dizer há bocadinho, a reforma laboral, a revisão do RGES, entre tantas outras coisas que estão a ser feitas até ao nível da saúde. Ainda hoje uma grávida foi impedida de dar à luz no Hospital de Faro. Impedida? Sim, foi impedida de entrar no hospital. Eu não sei bem os contornos da coisa, mas a mulher estava em trabalho de parto e não foi admitida no Hospital de Faro, foi mandada para trás. Pronto. Enfim, há muita coisa a correr muito mal. E, portanto, é tão óbvio, não é? Que o que nós esperamos da oposição a este governo, pronto, é de facto a oposição. Claro. Independentemente de nós sabermos que é fácil o governo conseguir maioria com a conivência do Chega e da Iniciativa Liberal, etc, etc, no fundo aquilo é tudo farinha do mesmo saco, a oposição continua a ser importante, quer dizer, e andarmos aqui a viabilizar coisas só pela, como é que eles dizem, a estabilidade política e não sei o quê. Nesta altura, já sempre me pareceu mal, nesta altura do campeonato parece-me horroroso, execrável, nojento, inadmissível. Eu acho muita Pronto. piada à falta de posicionamento, quer dizer, não sei se ainda vais falar nisso, do PS aqui. Oh, querida, Porque, minha amiga. Quer dizer, a semana passada estava o país de cócaras e era uma vergonha aquilo que o Paulo Rangel tinha feito. Então isto é o quê? Não, mas tu vais-te chatear um bocadinho mais com o PS particularmente. Não que isto, atenção, nem eu Mariana, nem a Mariana,
achamos que haja necessariamente algum tipo de bote salva-vidas no PS, quer dizer, no sentido em que Sim, eles vão sim. de facto agir Apesar em conformidade. de sermos de centro, Apesar de sermos de centro, ok, nós reconhecemos que tipo, o PS não é um partido fixe, ok? No geral. Mas aqui vais-te chatear ainda mais, porque a 20 de maio surge aqui outra peça importante, que é o PS dá sinais que vai viabilizar a reforma. what? Mas há a maneira clássica do PS, que é, temos profundas reservas, mas... Ai, Já sabemos a Isso era- linha-linha. isso era literalmente o que a minha mãe me dizia quando ela me ia dar autorização a alguma coisa, mas estava assim meio reticente. Ela é tipo, opá, eu vou-te deixar fazer isto, mas tu tens que saber que eu não gosto. Pá, e pronto, e o partido diz que quer alterações ao regime do visto prévio, considera excessivo o modelo proposto pelo governo, mas prepara-se para deixar passar a proposta. É tudo farinha do mesmo saco. Pronto. Ou Servem seja- todas as mesmas pessoas. Yep. Portanto, discordam quanto baste, não é? E isto, pronto, cria uma coligação política fascinante, não é? De um lado, PSD, CDS, Iniciativa Liberal a defender a simplificação e a agilidade. Do outro, Chega, contra, com um discurso anticorrupção, e também os partidos de esquerda, e o LIVRE, igualmente contra. E ao centro, que no fundo é a favor, o PS. O PS viabiliza a reforma do Tribunal de Contas. Ainda no dia 20, outra notícia mostra que o Governo já conta precisamente com o PS e a Iniciativa Liberal para garantir a aprovação parlamentar e percebe-se então que a reforma vai passar. A verdadeira discussão deixa de ser se passa e passa a ser quanto é que ainda vai mudar. E até lá o Chega ainda se abstém. Não, queria deixar foi votado. Chegamos então ao dia 22 de maio, o grande dia político. De quem é que eu vou falar agora? Fernando Medina! What? Fernando Medina! Russiagate, Nando. people! Let's go! Where have you been, E louca? o que é que o Fernando Medina diz? O Fernando Medina vem e diz: eu defendo publicamente a reforma e o famoso limite dos 10 milhões de euros. 10 milhões! O Fernando Medina, o nosso nada corrupto ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, diz: não, esta reforma do Tribunal de Contas é fantástica. Pessoal. Let's fucking do it! Oh meu Deus, nós chegámos a um ponto em que eles nem sequer precisam de esconder. Tipo, este fraseamento, os famosos 10 milhões, isto é de gente que não tem vergonha. Eles, estão a contar com o ovo no cu da galinha de que a gente não se vai revoltar, mas no fundo... Não, mas o que é triste é que eu acho que, de facto, pronto, isto não ressoou o suficiente. Pronto, as coisas são bem feitas. Portanto, contratos abaixo de 10 milhões deixariam, no caso, porque aqui a 22 de maio, ainda não foi oficialmente aprovada no Parlamento, deixariam de precisar do visto prévio. E aqui muita gente começou legitimamente a engolir em seco, porque Portugal pode ter muitos problemas, mas falta de criatividade em contratos públicos nunca foi um deles, atenção. E portanto nesse mesmo... Lembremos da ativação da marca Lisboa no Rock in Rio. Yeah baby, há muitas formas de fazer pessoas ganharem dinheiro. Mas, portanto, nesse mesmo dia 22 de maio, a Assembleia da República aprova a reforma na generalidade, com votos favoráveis do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, com a abstenção Do e PS. consequente viabilização, nunca se esqueçam disto, Epá. do Partido Socialista e do Juntos pelo Povo. Tenho que mencionar este senhor que está ali. Juntos pelo Povo votou, absteve-se. E votos contra do Bloco de Esquerda, da CDU, do LIVRE e do deputado socialista Pedro Vaz, um props para ele, foi o único gajo lá. Ele que muda de partido. Pá, Não vais mudar o partido por dentro. Como é que ele se chama? Pedro Vaz, Pedro Vaz, não vais mudar o partido por dentro, ok? tipo, junta-te aos teus, vá. E também voto contra do Chega. O mais interessante é que, mesmo depois de viabilizar a proposta, o PS continua a insistir na linga-linga do nós queremos alterações na especialidade, tipo, nós abstivemos-nos, mas queremos alterar isto e nhanhanhã. Portanto, o partido aprova, enquanto diz que não gosta muito daquilo que aprovou, o que é uma arte parlamentar muito portuguesa, não se percebe.
Depois no dia 23 de maio entra em cena Rui Medeiros. Este Rui Medeiros foi um gajo que foi ministro do governo do Passos e que faz aqui uma acusação fortíssima. Diz que parte das críticas à reforma representam populismo judicial, ou seja, dá a ideia de que o Tribunal de Contas e alguns setores jurídicos estariam a dramatizar o tema e a transformar fiscalização em protagonismo político. Sendo que a Presidente do Tribunal de Contas foi eleita pelo próprio Luís. Sim, é insane. E é a primeira a chegar-se à frente e a dizer que aquilo não presta e que nada daquilo que está ali é positivo e benigno para o futuro das coisas. Ao menos ainda existe pelo menos uma pessoa com princípios no PSD. Sim! Pronto, e aqui o debate entra definitivamente em modo de guerra institucional. Porque já não estamos só a discutir contratos públicos, estamos a discutir qual é o limite do poder fiscalizador, até onde um tribunal pode condicionar a governação e se Portugal sofre mais de excesso de controle ou de falta dele. Portanto, não sei qual é a tua opinião, Mariana, sobre isto. Obviamente é falta de controle. Quer dizer, pois é. Ainda agora tivemos o Sócrates, por amor de Deus. Por amor Nós de temos que Deus. fazer um episódio sobre ele, por acaso, um dia. Fazemos um deep dive. Gostava de ter ido ver o musical. Eu também, sabes? Mas depois era com aquele ator que supostamente é um agressor. Um agressor sexual? Não, mas foi acusado de violência doméstica pela filha, numas cenas assim mesmo complicadas. Mas não, Marcos, é o gajo do Portugalex. Yeah. E fiquei um bocado turned off quando vi que era ele que ia fazer de socas, mas aquilo parecia muito giro. O que eu gostava de saber é quem é que fez de entregador da Telepisa. Isso é que eu quero saber. Não sei se eles deram reenacta esse momento histórico. Eu não perdi essa oportunidade se fosse eu escrever um musical. Mas eu ouvi dizer que aquilo não era muito... não fazia assim tanta crítica como isso. Era mais uma dramatização pura e dura do que propriamente de vários uma sátira. Sim, não criticava assim tanto as coisas. Mas enfim, deve ser giro. Pois, isso é uma forma muito portuguesa de fazer estas coisas, é verdade. Nós somos muito poucos chiques. Enfim. Finalmente, a 25 de maio surge outra notícia interessante. O próprio Tribunal de Contas aguardava há mais de ano e meio resposta do Governo sobre propostas de modernização interna. Portanto, ainda antes de surgir esta reforma do Tribunal de Contas, já o Tribunal de Contas estava, eu não sei como é que isso funciona, mas já teria inquirido o Governo relativamente a estas questões de modernização dos seus próprios procedimentos internos e tal, e no fundo, aquilo que eu penso que seria uma melhoria daquilo que eles fazem lá. Eu nunca mais quero ouvir de nenhum governo a palavra modernização enquanto não atualizarem e renovarem a puta do portal das finanças. Calem a porcaria da boca com a modernização enquanto não tratarem dessa merda. É verdade. Não, é verdade. E o portal das finanças nem é o pior, acho eu. Eu diria que o site da Segurança Social ainda é pior. Mas enfim, ou seja, o Tribunal de Contas dizia querer reformar procedimentos e acelerar decisões, o Governo preferiu avançar por outro caminho e reduzir diretamente o alcance da fiscalização preventiva. E é isso que torna esta história tão interessante, porque no fundo há duas narrativas completamente diferentes. A narrativa número 1, que é Portugal precisa desesperadamente de desbloquear investimento. Narrativa número 2, Portugal está prestes a facilitar demasiado a vida a quem gera dinheiro público. E o problema é que as duas podem estar certas ao mesmo tempo. Porque sim, o Estado português é lento, mas também é verdade que historicamente, sempre que ouvimos, não se preocupem, caros amigos, nós tratamos do controle internamente. É normalmente nessa altura que alguém acaba numa comissão parlamentar de inquérito daqui a 5 anos. Pois, que depois não leva a lado nenhum. Exatamente. Portanto, caros amigos, esta é a história da reforma do Tribunal de Contas, que foi aprovada, vai ser votada na especialidade, por acaso não sei quando, mas deve estar para breve, não julgo que esses votos da especialidade alterem grande coisa, quer dizer, eu não sei, uma vez que a maioria viabiliza, ou seja, eu não sei o que é que o PS sozinho, ou não, mas não sei o que é que eles vão conseguir fazer, alterar ali, realisticamente. Ou se é que se vão alterar alguma coisa.
Pois. Porque uma coisa é aquilo que eles fazem, outra coisa é a percepção daquilo que dizem que vão fazer. Yeah. Enfim, tipo, para mim o cerne da questão está... não está necessariamente naquilo que o governo está a fazer, porque lá está, é notório, desde que eles tomaram posse, quais é que são os objetivos, o que é que eles pretendem, é notório o seu posicionamento, a forma como se relacionam com outros grupos parlamentares também, com os quais disseram que não é não, nós e estes nunca. E, Com o entretanto, próprio público. Exatamente. Quem não se lembra do Luís Montenegro a dizer a uma idosa que ela recebia pouca reforma porque descontou pouco? Yeah. O que me chateia mais nesta história toda realmente é a falta de coluna vertebral e concretamente do Partido Socialista. É o costume, isto não é nenhuma novidade, não é? Isto não é nada a que nós estejamos habituados vindo deste partido. Mas é chocante, porque tipo, façam oposição, tipo, sejam sérios. Então parece que sempre que o PSD está no poder, o PS viabiliza tudo aquilo que pode, que sabe que vai ser mau, e abstém-se para garantir votos. Sim, e para garantir votos sem tomar posições. Isto só te leva à conclusão natural de que um e outro são essencialmente feitos da mesma coisa. Quer dizer, pode haver algumas diferenças em termos, se calhar, de políticas sociais, e mesmo assim, não sei, mas no fim de contas, e feitas bem as contas, e vistas as coisas de vários prismas e perspectivas, quando chega a hora da verdade, de haver um posicionamento que é importante que exista, pronto, ele não está lá, não é? Há uma conivência permanente, há um jogo, e esse jogo implica jogar com as vidas de todos nós, não é? Com o nosso dia-a-dia, com aquela que serão as nossas condições de vida que poderiam ser melhores, e que estão estagnadas e a piorar a passos largos porque estes tipos estão lá e governam, e porque há conivência de quem não deveria ser conivente e de quem supostamente diz não ser conivente, e no fim está lá com as calças nos joelhos, não é? Tipo, qual é o objetivo? Qual é a jogada aqui? Nesta fase do campeonato não dá para perceber, e depois lá está, não estamos a falar de coisas ambíguas ou difíceis de compreender ou que são muito discutíveis. Não, isto são coisas tipo objetivamente más. Que um partido que supostamente é socialista, não é? Big news, não é? Aliás, essa é a palavra mais abusada da atualidade neste momento. Sim. Pelo menos em Portugal. Sim, sem dúvida. Mas um partido que nessas alturas, um suposto Partido Socialista, se deveria dizer, não. Nem não o PSD é lado, social-democrata. Naturalmente, aqui as coisas estão todas um bocadinho desorganizadas em termos léxicos. Mas é isto, Mariana, não tenho muito mais para dizer, até porque é uma coisa que já está consumada, no fundo, não é? Ou seja, não há... Vamos fazer um funeral para o Tribunal de Contas. Vamos fazer um funeral para... Eu não sei, quer dizer, eu não sei objetivamente... Ele vai continuar lá, vai estar mais impotente. Pois, exatamente, no fundo, foi-lhe retirado muito poder. Poder de controle e de fiscalização, não é? Não é poder de legislar, como eles estavam a dizer, como eles tentaram vender, não é? Absolutamente... Olha, nem sei que adjetivo vou usar, mas o atrevimento é astronómico. O atrevimento é... a comunicação deste governo... eu nem sei. Dá-me vergonha, dá-me nojo. Enfim, não escondem o que são. E é um bocado, parece-me ser essa a estratégia. Somos isto, as coisas são assim. Se gostam, fixe. Se não gostam, azar. Vai ser mesmo assim. Porque sentem-se impunes. Porque sabem que a oposição não vai fazer frente. E, no fundo, talvez sintam que existe aqui alguma
como é que eu ia dizer? Alguma preferência cultural por figuras de autoridade fortes, entre aspas, que dizem como é que as coisas vão ser e ponto final. Que é um Fortes. bocado... Porra, tu já ouviste o Montenegro a falar, meu? Aquela voz de pinipom, arrogante. E está bem, mas uma coisa é a forma como ele fala, outra coisa é o que está escrito no papel. E eu acho que aquilo que está escrito no papel foi pensado para soar... para soar assim, tipo... Não é bem autoritário, mas é desenvergonhado, porque veem que isso funcionou, por exemplo, com o Trump. Então é a versão tipo PSD tugazinha, e não de tipo de tentar roubar quase que... Não é o mesmo populismo que o da extrema-direita, mas é uma falta de vergonha deliberada que eu acho que serve para projetar aqui a força do eu quero, posso e escolho. Pois. Que não é de todo atraente para, acho eu, para a maioria da população, mas se calhar estou enganada, porque de facto Mas eu vi... votámos 2 vezes nisto. Pois, é verdade. Mas eu no outro dia vi algures uma sondagem, sim, eu sei, sondagens são merda, ok? Mas houve aí um levantamento da opinião pública relativamente à taxa de satisfação com o governo entre pessoas que votam habitualmente no PSD e as que não votam. E daquilo que eu percebi, o descontentamento é muito generalizado, mesmo entre os seus próprios eleitores. Na Troika também era. Yeah. Mas é chato. E acima de tudo, se eu ponho um pé fora da minha bolha um bocadinho, eu não vejo muita gente apoquentada com estas coisas. Exato. Com crises existenciais do que é que nos vai acontecer e merdas assim. Quando esta semana todas as notícias sobre isto foram muito abafadas por 50 mil notícias das 2 crianças francesas abandonadas. Yeah. Que sim, é uma notícia que vale a pena noticiar, mas o dia inteiro. Não, explorando todos os ângulos possíveis. Exatamente. Sim. É a quantidade de vezes que o homem foi entrevistado, o homem que encontrou as crianças, o pai de 10 filhos, até já sei que ele tem 10 filhos porque ele foi tão escrutinado. E é mais fácil, se calhar, para o português comum saber a quantidade de filhos desse homem do que isto que se está a passar no Tribunal de Contas. Pois isso, depois leva-me sempre à questão... Estamos aqui a falar da reforma laboral, fala-se bastante. Mas depois vão passando uma data de outras coisas. Fala-se bastante, mas também não se fala o suficiente. Não se fala o suficiente ao ponto disto ser uma conversa de café, por exemplo. Pois não. Que eu acho que é muito aí que se fazem as conversas do dia-a-dia e que se definem opiniões e que se discute e tudo mais. E essa é sempre a grande questão, não é? Como é que tu chegas à fala... E como é que tu chegas, como é que tu entras dentro da cabeça das pessoas com estas coisas? Como é que tu pões as pessoas a pensar nisto? Que a malta acha sempre que as coisas vão ficar iguais, para o bem e para o mal. Portanto, já não sentem o sentido de urgência quando as coisas estão de facto a ficar muito mal. Mas quão mal é que tem que ficar, não é ainda? Quão pior? Eu pergunto-me isso todos os dias. Pergunto-me isso mesmo todos os dias. Pois não sei, eu gostava de acreditar que esta coisinha que nós fazemos aqui podia ser útil nesse sentido, ou seja, de haver 2 ou 3 pessoas que ouvissem estas 2 gajas a falar e que parassem um bocadinho para pensar, mas lá está, eu acho que nem os nossos ouvintes, nenhum dos nossos ouvintes há de ser necessariamente fora das nossas bolhas ideológicas, vamos dizer assim. Portanto, todos os nossos ouvintes devem ser de ciências exatas. E devem ser centristas também. Não, just kidding. Mas, não sei, porra. Shout out para as 7 visualizações no YouTube do último episódio. Um dia vamos ser de massas, Mariana. Um dia vamos ser de massas. Eu acho que enquanto não vivermos juntas e fizermos TikToks vai ser difícil. Enquanto não tivermos a nossa content house. Exatamente. Yeah.
Pronto, olha, é isto. É deprimente porque lá está, já foi, já está aprovado, quer dizer, isto não é novo. Eu trouxe uma primeira notícia 16 de Abril, mas eu em 16 de Abril acho que não tinha ideia que isto Eu era não uma fazia coisa. ideia. Eu descobri esta semana. E sabes porque é que eu Exatamente. descobri esta semana? Daí eu estar a falar nas crianças. Porque eu estava atarefada para reunir coisas para este episódio. Eu não estava a conseguir. Perguntei a uma amiga minha: olha, tens visto as notícias? O que é que se está a passar? O que é que se passou esta semana? E ela disse: só sei das crianças desaparecidas, que toda a gente fala disso, todos os posts de internet são sobre isso, Yeah. liga a televisão, é isso que está a dar. Até parece que estão a tentar esconder alguma coisa. Foi o que ela disse. Então eu abri a RTP Notícias desse dia e só aí, procurando deliberadamente, é que encontrei. E não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira. Das notícias em destaque, Pois. estava muito, muito, muito lá para baixo. Esta coisa do Tribunal de Contas, vi. E eu mandei-lhe e disse: olha, se de facto estão a esconder alguma coisa, era isto, que era uma notícia que tinha saído precisamente no mesmo dia. Pois. Pá, yeah, é isso. Ou seja, mais uma para o quadro das asneiras do Luís e do seu governo. E vamos esperar pela votação na especialidade, mas eu não auspicio grandes mudanças, quer dizer, eu acho que não vai haver alterações significativas o suficiente que impeçam o dano já feito, que é, pronto, Se calhar no em fundo, vez de reduzir aqui a um teto de fiscalização. 10 milhões ainda passa com um teto de 15. Foda-se. Sim, da maneira como o PS, ou pelo menos alguns elementos do PS, pareceram defender a coisa, eu não me admiro nada. Já acredito em tudo. Mas é isso. Dá uma sensação, e também tenho um bocado esta percepção por causa de malta em juventudes, que há pessoas que estão num partido não porque se alinham ideologicamente com ele, não porque concordam com as medidas ou assim, mas porque nasceram lá. Então tens pessoas do PS que se portam como se fossem do PSD e vice-versa. Sim, sem dúvida. Sim. Há muita malta que herda da família Sim. a afiliação política. Aliás, eu acho que se tinha feito um estudo sobre apelidos repetidos no Parlamento e eram tipo imensos. A sério? Yeah. Isso é uma coisa? Eu posso ir procurar para ter a certeza, mas acho que sim. Uau! Pá, mas faz sentido, sim. Faz sentido. E há bué casos de pais e filhos que estão nas mesmas legislaturas e não sei o quê, e em algumas circunstâncias há conflito de interesses, noutras não há, dependendo dos cargos que ocupam, se são deputados, se têm cargos no executivo, whatever. É assim, também acredito que há muita gente com muitas boas intenções e que de facto quer fazer coisas acontecer, que acredita que só o consegue alcançar estando num destes grandes partidos do suposto centro. Ai, malta, mas a sério, se vocês são uma pessoa dessas, parem. Acordem para a vida. Wake up, acordai, povo, porque esqueçam lá a balela dos partidos grandes, que essa merda não existe, porque claramente os partidos grandes não representam nenhum de nós, ok? Representam as mesmas famílias de sempre. Exatamente, portanto vamos lá acabar com essa porcaria e ir para a rua fazer justiça pelas próprias mãos. Isto foi dito em tom satírico. Sim. Mariana diz que sim. Sim, foi. Desta vez trago um formato audiovisual ainda mais curto. Tenho por hábito de trazer séries. Já trouxe uma vez séries com episódios de 1 minuto em formato vertical da RTP. Mas hoje venho recomendar um criador de conteúdos digitais. Opa! Que é o Rui Fradinho. Ele é músico, é compositor, é DJ e faz muitas músicas satíricas, faz respostas a haters e é no fundo uma presença muito divertida na esfera digital portuguesa, que tanto expõe as irracionalidades da extrema-direita como está a fazer covers à capela e com loopers. Uau! Yeah. E gostaria de destacar aqui uma série animada muito engraçada e bastante bem feita que começa sempre assim, dos criadores dos livros da Anitta.
Não é dos criadores, é os criadores dos livros da Já Anitta vi isso, apresentam Andreia, que é uma série que já conta com 9 episódios que satiriza a vida de André Ventura e as suas relações homoeróticas com outros líderes mundiais de extrema-direita. Sim, isso é fantástico. É ótimo, esta série é ótima. E, segundo o Rui Fradinho, num comentário que ele fez num dos episódios desta série, ele não escreve guião. Ele grava, faz as músicas, é o que lhe sair na altura e depois faz a animação. Ai, que rei! Sim. Por acaso, eu acho que ele é uma pessoa muito interessante de acompanhar, porque ele produz muito. Só que ele não, parece que não pensa muito naquilo que está a produzir. Já tem tanta prática musical Sim, que ele só faz. Ele Exato, ele diverte-se imenso. E acho que para quem tem hábitos criativos e manias da perfeição e cenas, deviam seguir o Rui, porque isto não é para dizer que as coisas dele são imperfeitas, atenção, é para dizer que ele faz. Exato. E ao fazer torna-se cada vez mais bom. Mais bom. Mais bom. Torna-se cada vez melhor. Bom. Não, ele é mais bom. Mais Vamos criativo. embora. E diverte-se, que é o essencial, e é por isso que é também tão divertido acompanhá-lo. Muito bem. Eu não estava a ver quem é que era o Rui Fradinho pelo nome, mas quando tu falaste da Andreia, lembrei-me logo. É Os ótimo. criadores dos livros da Anitta apresentam Andreia! Não, é muito bom, por acaso ele tem muita piada. E custa-me a acreditar que ele não escreve as coisas, porque aquilo, se aquilo lhe sai mesmo muito bem à primeira. Deve ser, se calhar, pensa nas coisas melhores. Porque é assim, quanto mais pensas, mais fácil é pensar, não é? Exatamente. Então ele se calhar pensa nas coisas melhores e depois constrói à volta disso, não sei. Ok. Mas realmente é muito bom. Muito bem. Então, olhem, a minha recomendação cultural esta semana é uma visita à Feira do Livro de Lisboa. Hell yeah. É verdade, a Feira do Livro vai ser inaugurada no dia 27 de maio, vai estar patente até ao dia 14 de junho. Tem uma programação muito gira, como de costume, muitos sítios para comprar livrinhos, vai ter conversas, sessões de autógrafos, eu acho que também vai ter concertos, mas pronto, esta recomendação não vem sem uma ressalva, ok? Porque será também uma boa oportunidade para fazer um pequeno protesto, ok? Porque a Feira do Livro, mais uma vez, decidiu excluir a Feira do Livro na pessoa, não é uma pessoa, só uma entidade, da APEL, que é a entidade que organiza a feira, decidiu expulsar 40 editoras independentes mais pequenas e, portanto, aqui alimentar o monopólio das grandes, o que é uma grande desilusão, é triste, é pouco democrático. O Parque Eduardo VII é gigante, com certeza que haveria possibilidade de integrar aqui outras... E há editoras que não precisam de tanto espaço. Naturalmente. Eu li qualquer coisa sobre o número de barraquinhas que era cedido ou alugado, não sei como é que funciona, à Porta Editora, era assim um número ridículo. E se calhar podia ser dividido um bocadinho melhor. Pronto, portanto, deixo esta ressalva, ok? Que isto é uma coisa que está a acontecer e sobre a qual devemos pensar e devemos falar sobre ela. Ainda assim, pronto, não deixa de ser um evento importante da cidade e que promove o livro e a leitura. Eu até diria que se forem à Feira do Livro, o interessante é conhecer coisas novas. A Porta Editora podem comprar em qualquer lado. Exatamente. Por isso fica a minha recomendação feita. Na minha ditadura não vai ser obrigatório votar, porque eu ainda não sei como é que me sinto em relação a isso. Mas vai ser obrigatório todos os cidadãos que tenham redes sociais acompanharem as páginas que divulgam que partidos é que votaram em que propostas. Vai ser obrigatório, todos os noticiários vão noticiar quem é que votou em quê, vão explicar as propostas, e isto tem que ser informação que está em todo o lado, tem que ser inescapável. Do género, se tentarem deixar de seguir, não vai dar. Na minha ditadura, a rede social obriga qualquer utilizador que resida em Portugal... O algoritmo continua a alimentar esse tipo de Exatamente. posts, ok? E, tem que ser inescapável, porque
de facto, eu tenho a sensação de que falamos muito sobre o que é que os partidos dizem, mas falta a noção de que o PS, por exemplo, se abstém em tudo aquilo que quer que o PSD passe. E que o Chega também, no fundo. E pronto, acho que isto tem que ser informação que, se o cidadão não procura, a informação vai procurá-lo ele. Yeah. Preach. Acho que sim. Na sequência disso que estás a dizer, eu lembrei-me que na minha ditadura, os debates entre partidos durante período eleitoral, não é? De eleição para o que seja, eu vou acabar com essa treta de tem 10 minutos para falar, tem 3 minutos para dizer não sei o quê, tem 5 minutos para dizer não sei quantas. Aquele debate que tem os partidos todos, ou melhor, reformulando, eu vou acabar com a porcaria dos debates em que estão todos os partidos e cada um fala tipo 10 segundos, ninguém diz nada de jeito, toda a gente fala por cima uns dos outros. Na minha ditadura nós temos um conjunto de debates por tema, com todos os partidos, Sim. por tema, e estamos lá 3 horas se for preciso, não interessa. Todos os canais, eu ia dizer, todos os canais vão passar isto, mas acho que na minha ditadura só há um canal, vão para o caralho. E é isso. Vai-se discutir as coisas a fundo, porra. Vai ter que ser a porcaria das televisões, vão ter que dar ao povo aquilo que ele precisa que lhe seja dado. Ok? Que é informação. Sim, Factos. sim. E temos que acabar com a porcaria dos slogans que enchem 10 minutos de fala. Na minha ditadura estão proibidos os soundbites. Acabou! Acabaram-se os soundbites. Nunca mais vai haver soundbites. Em contexto político, noutras coisas acho que pode haver, mas em contexto político não. Uau. Eu não sei, eu sei que é bem mau, mas eu ainda gosto de soundbites. Eu sei, soundbites são bué bons para o nosso cérebro de Sim, Gen sim, Z com de zero... fraca atenção. Sim, com um attention span muito Mas acho que é um reduzido. bocadinho difícil fazer um debate político sem um soundbitezinho. Porque como é que tu vais ser um bocadinho mais mordaz sem aquela Tá bem, frasezinha? mas não podem ser soundbites tipo... Se calhar o que podemos fazer, isto sou eu a fazer uma sugestão à ditadura, portanto vê lá se concordas, é a comunicação social ser proibida de reduzir o debate a soundbites. Portanto, eles podem usar na argumentação, mas não se pode fazer vídeos curtos. E o noticiário tem que ser sobre o conteúdo das coisas e não necessariamente sobre o mood e sobre as frases feitas e etc. Sim. Deem às pessoas aquilo que as pessoas precisam. Não lhes deem telenovela. Telenovela é treta. Telenovela é depois do jornal. Antes do jornal informação. Depois do jornal telenovela. Está bem? É isso. É isso que eu desejo. Period. E defendo. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não